Muito bom dia, você está no canal Osvaldo Lobo, é uma honra ter você aqui conosco. Antes de mais nada, já deixa o seu like, compartilha aqui esse vídeo e comenta aqui embaixo para a gente poder saber suas dúvidas e tirar aqui proveito do vídeo para a gente poder responder as suas dúvidas e poder tirar aqui a maior, ajudar o maior número de pessoas que a gente puder na nossa comunidade. Compartilhe esse vídeo com todo mundo para que a gente possa alcançar o maior número de pessoas aqui para a honra e glória de Deus, amém? Ativa os sininhos para ficar por dentro e não perder nenhum vídeo e ser notificado aqui pelo YouTube também. Eu sou o pastor Arthur Lobo e hoje eu estou aqui com o pastor Osvaldo Lobo. Olá, queridos. Graça e paz para a sua vida. Vou trazer aqui o microfone. Sou Osvaldo Lobo. Trabalhei 30 anos como oficial da Força Aérea. Essa é a minha primeira formação em engenharia aeronáutica, engenharia aeroespacial. Sou mestre em engenharia aeroespacial. Também sou teólogo, pastor ordenado pela Convenção Batista. E trabalho há muitas décadas. Tenho 9 livros publicados na área de libertação, guerra espiritual e cura da alma. Esse é o foco desse canal e é aqui que a gente está para ajudar, respondendo perguntas e trazendo questões aqui que trazem luz ao Evangelho, que glorificam o nome do Senhor, que exaltam ao Rei dos Reis, que para gente que anda com Deus, que quer andar com Deus, que está começando a jornada e que também já está maduro, experiente na fé. É para isso que nós existimos e eu quero dar já um convite para você, 16 a 18 de outubro, estaremos juntos aqui numa imersão em libertação, guerra espiritual e cura da alma, aqui em Curitiba, inscrições pelo www.institutoexodus.com e hoje eu vou responder perguntas. Vamos lá? Hoje as perguntas são sobre libertação e batalha espiritual, tudo aquilo que você precisa saber para você poder trabalhar no mundo espiritual, entender o contexto da guerra espiritual e aquilo que acontece por trás, né, do mundo espiritual. Tá bom? Vamos lá, podemos começar então? Vamos lá. Tá bom. Primeira pergunta, pastor, o que é ramificação, oferta de ramificação? Não, a pessoa, ela fez uma pergunta inadequada. Deve estar falando sobre oferta de remissão. Remissão, Tá? isso. Então, na verdade, isso tem uma pastora muito conhecida na área de libertação que fez um vídeo aí que viralizou, mas eu vou falar, isso é um engano. É um engano. E eu sempre respondo, eu gosto de responder biblicamente, para não ter confusão. Ah, o pastor chutou. A remissão era uma oferta do Antigo Testamento, da lei. E eu creio que Jesus veio para cumprir a lei. Vamos deixar claro. A Bíblia diz que pela lei ninguém vai ser salvo. Romanos 3,20. Porque a lei, ela denuncia o pecado. É isso que Romanos 3,20 fala. A lei, ela não deixa você tropeçar. A lei continua dizendo: não mate, não roube, não adultere, não levante falso testemunho, não tenha ídolos, não tenha nenhum Deus além de mim, tira um dia para você descansar, honra teu pai e tua mãe, não cobice aquilo que não é seu. Isso é lei. Isso é lei. A lei, ela dá um destino de felicidade, mas a lei não salva. Por quê? Porque a gente não consegue cumprir a lei. O ser humano não consegue cumprir a lei. E um dos princípios da lei, você vê lá em Levítico, que é um livro sacerdotal, é o terceiro livro da Bíblia. Esse livro é o quarto livro da Bíblia, para eu consertar. Êxodo, Gênesis, Êxodo, Levítico é o terceiro livro da Bíblia, já corrigindo de novo. Ele fala sobre a oferta de remissão. Então a pessoa cometia um pecado, aí ele ia diante do sacerdote e ele levava um animal para sacrificar. Ele era rico, levava um boi, ele era menos rico, levava uma ovelha, aí ele era menos, levava uma pombinha, ele era muito pobre, levava um bolinho, ele entregava algo que era cozinhado, que ele era queimado no altar e era comido. As pessoas têm que entender isso. Uhum. A remissão era comida. Era comida. E aí alguém começou a falar que para que você tenha perdão de um pecado, você tem que sacrificar dinheiro. Gente, isso não é verdade, isso é um engano. Isso é uma interpretação absolutamente abusiva, desconectada. Olha, Jesus fala o seguinte: vocês atam fardos pesados. É gente que às vezes é gananciosa. A gente que às vezes é aproveitadora.
Então, vou dar um versículo da Bíblia, lá no Novo Testamento, para que as pessoas entendam. Hebreus 10:18. Ora, onde há perdão de pecados, não há mais oferta de remissão. Acabou. Jesus, ele pagou pelos nossos pecados. Não tem a ver com A conta dinheiro. tá paga. Gente, o Apocalipse termina assim no capítulo 22. Aquele que tem sede, venha e beba de graça. A salvação é um presente gracioso, é de graça. Então, a pessoa pode estar com muito boa intenção, a pessoa mistura um pouco de verdade com uma pitada de mentira e um pouco de fermento leveda toda a massa. Então, oferta de remissão, a pessoa acabou escrevendo aí Errado. errado, mas é uma oferta que não existe mais. Por quê? Porque a fé em Jesus Cristo perdoa o pecado. Então não há mais necessidade de oferta pelo pecado. Esquece isso. A oferta hoje tem um outro sentido. Ela cumpre uma outra função. Você vê que a Bíblia fala sobre oferta o tempo todo. A viúva pobre trouxe 2 moedas. Lembra disso? Ela fez uma oferta. Impressionou Jesus. A mulher de má fama derrama um perfume caro sobre a cabeça de Jesus. E Jesus diz: aonde quer que o evangelho do reino for pregado, o que ela fez, essa oferta dela, vai ser avisado para a memória dela. Hebreus, ele fala sobre a oferta de Caim e a oferta de Abel. Uma oferta que fala e uma oferta que não fala. Então, a oferta cumpre um outro sentido, é um sentido de adoração, mas não um sentido de remissão. No sentido de remissão, os nossos pecados foram apagados, a cruz foi horrível. O Jesus ali na cruz, ele foi brutalmente morto pelos meus pecados. Como é que eu vou pagar um preço por uma morte dessa? Então, isso é um engano, tá bom? Pastor, como ser liberta? O que é e como ser liberta do incubus? Incubus. Incubus, isso, em italiano, né? Quer dizer pesadelo, né? A gente parte por uma parte prática da libertação. Isso não é incomum, eu já vou te dizer. Já atendi casos assim, da pessoa que sofre algum tipo de abuso sexual ou abuso de morte durante o sono, né? Muita gente confunde. Existe a paralisia do sono. A pessoa ela tem ela tem consciência, mas não consegue se mexer. Há uma prisão espiritual. Alguns demônios manifestam à noite no sono, Lilith, incubos, sucubos, esses 2 últimos na área do abuso sexual. Tem até uma banda de rock que ela usa esse nome. Mas é o quê? É um espírito imundo. Existe uma razão para ele estar ali, tá? Não é que ele vai ali, escolhe você por acaso. Não, 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 não. O demônio é convidado. Tem uma razão, às vezes, de cultura familiar que a pessoa aprende. Ela aprende a pecar dentro de casa e o espírito imundo manifesta. Agora a pergunta é como se libertar. Número 1, a vida com Cristo é uma vida de liberdade, né? Se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8:36. Eu acho que você deve, no seu caso, você busca um pastor ou você mesmo confessa as tuas iniquidades, os teus pecados, se é que você tem pecado e iniquidade que não foi confessada, estabelece, você está tendo uma visitação noturna, isso que é um demônio de incubos, né? Não estou dizendo pesadelo não, hein? Quando a gente fala sobre caminhar uma vida com Cristo, né, a gente está dizendo de a gente de fato estar firmes, né, no propósito daquilo que Deus tem, né? Então, caminhar com Ele lado a lado, a gente também está orando, está buscando a Deus, lendo a Bíblia, entendendo, né, sendo caminhado por um pastor, um líder que possa estar aí te orientando, na melhor de um conselheiro, né, que possa estar te orientando nessa área, principalmente. Mas, principalmente, quando a pessoa está tendo um ataque dessa noite, procure um pastor na sua cidade, procure alguém que trabalhe dentro dessa área e que te ajude. Você está sofrendo um ataque mesmo espiritual. Ataque espiritual. Então lembre que a oração é uma oração que atrai Deus.
Não é oração para expulsar o demônio. Demônio você não ora para expulsar o demônio. Você manda ele sair. É uma ordem, não é uma oração. Ai, por favor, sai. Não. Em nome de Jesus, eu ordeno. É. Sai, abandone. Tá respondida a próxima pergunta, que era justamente sobre isso. Pastor, todos nós temos autoridade espiritual? Todos. Não, a autoridade espiritual vem de Jesus. Não é que todos nós temos. Vamos responder bem. Jesus diz: Eis aí, vos dou autoridade para pisar de serpentes, escorpiões, todo o poder do mal. Em Marcos 16, Jesus diz: olha, anuncie, é chegado o reino dos céus. Estes sinais vão seguir quem crê. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, curarão enfermos, purificarão leprosos. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. Então, a autoridade não é todos nós. É todo aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é Deus, que Jesus é aquele que veio em carne. Aí você tem autoridade. Então, não é todo mundo. A autoridade não está... Veja bem, a autoridade não está na pessoa, hein? Não existe uma unção de autoridade. Muita gente às vezes a pessoa está perguntando isso, eu não sei qual... Quando a pessoa ela perguntou se todos nós temos autoridade, não sei se foi o contexto de todos nós ou qualquer um de nós pode usufruir dessa autoridade, ou se todos nós precisamos ter uma unção de autoridade. Não é uma unção. Deus nos deu autoridade. Unção é outra coisa. Unção é uma... Não é um chamado nem nada disso. Muita gente confunde. Acha que a autoridade é só para alguns e para outros não. A unção é o óleo, era um óleo esfregado na cabeça. A unção é um poder sobrenatural. A unção, ela fornece uma força sobrenatural. Por exemplo, Sansão tinha uma força sobrenatural. Davi, ele foi ungido para ser rei. Então não é só pegar um óleo, um pastor botou um óleo na minha cabeça. Não é isso. A unção é diferente da autoridade. Em que sentido? Eu falei isso aqui numa outra live e deu uma confusão aqui. O povo não entendeu. Tem gente que ouve um pedacinho e fala: naquele dia, muitos dirão. É isso que Mateus 7. É Jesus que está dizendo: em teu nome expulsamos demônios. E Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Eu nunca vos conheci. Então presta atenção. Ele expulsou demônio e ele nunca esteve perto de Deus. Ele expulsou demônios e viveu na iniquidade. Ele expulsou demônios e nem no céu ele vai ficar. Então tem alguma coisa errada aí. A autoridade não está em pessoas. A autoridade está no nome de Jesus. Em meu nome expulsarão demônios. Então não é que todo mundo. Não. É aquele que tem fé no nome de Jesus. Eu estou aqui na autoridade. Eu estou aqui como uma testemunha. Não é isso que... Olha, vocês vão receber poder e sereis testemunhas. Em tudo que é lugar. Onde? Jerusalém, na Judéia, em Samaria, até os confins. Uma outra pergunta. Pastor, constelação sistêmica pode ser considerado feitiçaria? Pode ser, é uma ferramenta que hoje é usada em alguns consultórios dentro da psicologia. Alguns chamam de constelações familiares. Isso nasce dentro de uma doutrina de um alemão e está confundindo muita gente. Olha, eu vou explicar de novo. O perdão, ele caminha junto com o prejuízo, hein? Preste atenção. O perdão provoca prejuízo. Porque é o seguinte: se você pega 1 milhão comigo e não paga, eu te perdoo. Mas quem fica no prejuízo sou eu. O perdão, ele custa caro. Ele custou a morte do Filho de Deus. Então, a constelação sistêmica quer produzir uma paz que só Cristo pode produzir. Pastor, uma dúvida a respeito de... a respeito de libertação também, brechas espirituais. Por serem uma só carne, no caso, casamento,
É possível que o cônjuge sofra uma retaliação se o outro abrir uma brecha? Ou então, é possível que nós, como casal, sofremos retaliação caso se um dos filhos abrirem brechas? É um monte de pergunta numa só. O que a Bíblia chama de brecha? A brecha é uma ruptura, né? É um buraco na muralha. Para ficar claro, imagina que você tem uma proteção e ali tem uma possibilidade de entrada de alguém que vai te fazer mal. No caso, é o inimigo das nossas almas. Estamos falando do diabo aqui. Uhum. Então, quando as pessoas deixam brecha, existe possibilidade de tapar as brechas? Pode. Né? Se você lê com calma, Ezequiel 22, 31, Ezequiel 21, 31, ali, Deus fala assim, eu procuro, não, 22, 31, eu procurei alguém na brecha para tapar o muro e não encontrei ninguém. Então, a brecha é um pecado. É um pecado que alguém cometeu e eu vou lá para defender esse pecado. Foi isso que Abraão fez no capítulo 18. Né? Ló é um... Pensa no homem vacilão. É o tal do Ló. Ló só faz besteira. Ele escolhe errado, ele está com a benção, ele acha que pode ser benção sem Deus, ele separa de Abraão, vai morar em Sodoma, ele é sequestrado em Sodoma, aí Abraão vai lá de novo, resgata ele, aí ele vai morar de novo em Sodoma, aí vai vir um juízo de Deus sobre Sodoma, Abraão ora, aí Deus vai mandar anjo, aí ele vai morar numa caverna. Pensa um homem que tinha tudo para voltar para a bênção. Ele foi escolher morar onde? Dentro de uma caverna. Gente, ele fez tudo, a descender. Os filhos dele são os piores inimigos de Israel. As consequências. Isso é brecha. Ele ficou viúvo, a mulher dele se torna estátua de sal. Mas por conta do pecado. do pecado dos filhos, os pais Não. podem sofrer retaliação? Ou Não. por conta do pecado do cônjuge, o outro cônjuge pode sofrer retaliação? Preste atenção. A maldição é uma influência, sabia? A maldição não é determinante. A maldição é uma influência. O fato do meu pai ser um assassino significa que o filho vai ser assassino? O fato do pai ser um adúltero significa que o filho vai ser adúltero? O fato do pai ser um viciado significa... Não, mas é uma influência. Ou eu aprendi com o papai, hein? Eu aprendi com a mamãe. Isso é uma influência. Para deixar claro, eu gosto da Bíblia. Ezequiel 18, 20. Diz assim, que os filhos não serão castigados pelos pecados dos pais. E os pais não serão castigados pelos pecados dos filhos. Cada um vai pagar na sua moeda. Mas tem um detalhe aí. A consequência ela é geral. Você repara que a nação de Israel peca. Todos pecaram. Ali naquele tempo, eu sei que todos pecaram no sentido de Romanos 10. Todos pecados estão destituídos da glória de Deus. Estou falando... O abandono de Deus, ele foi cometido por quem? Pelos sacerdotes. Jesus diz, Jerusalém, Jerusalém, você mata os profetas, você apedreja os que são enviados. Olha, eu quis te ajuntar, você não quis, a tua casa vai ficar deserta. E esse contexto que Jesus fala é um contexto de destruição. Não vai ficar pedra sobre pedra. O que aquelas pessoas tiveram a ver com isso? Nada. Mas sofreram. Exemplo, filho do rei Davi com a vizinha. O rei Davi teve um caso lá com Batseba. Eu chamo de Betinha. Tinha lá Betinha, né? E teve um caso com a Betinha. O que aquela criança tinha a ver com isso? Nada. Mas morreu. Entrou no meio junto e acabou morrendo. Né? Então aquela criança não é culpada do pecado. Mas ela recebe sofrimento por causa do pecado. Consequência. Então, vou aqui trazer um outro exemplo ao contrário, tá bom? Tem uma mulher na Bíblia chamada Rebeca. Ela é esposa de Isaac. Um dos filhos dela, que é Esaú, faz um casamento horrível com uma mulher hitita, né? Uma esposa hitita. Gente, pensa uma mulher assim, uma nora que aborreceu. Quer dizer, o filho pecou por causa de um casamento que Deus falou, não faz esse tipo de casamento, quem julga desigual. E quem sofreu? A mãe. Então a gente confunde muito a maldição, a gente confunde mesmo a maldição, a desgraça, né? E com a culpa, que são duas coisas diferentes. Pastor, outra pergunta. A pessoa só é liberta se houver de fato manifestação demoníaca? Essa pergunta é excelente. Não, a gente vê casos, inclusive na Bíblia, que a pessoa é liberta sem manifestar. Em Lucas 13:10, tem uma mulher endemoniada, ela é liberta e não tem manifestação. Então, isso é uma das mentiras que as pessoas acreditam, a resposta é não.
tem muita gente que é liberta sem manifestar Sem nenhum demônio. manifestar nenhum demônio. Pastor, é normal sentir ânsia quando está orando por alguém, ouvir voz ou sentir dores, sentir cheiro? É o que eu mais sinto quando estou orando. É normal isso? Eu escrevi esse livro de discernimento espiritual. O discernimento é uma capacidade que você tem de julgar o que é mal, o que é bom, o que é justo, o que é injusto, o que é santo e aquilo que é profano. Isso é discernimento espiritual. Aqui a pergunta é o seguinte: é normal sentir cheiro? Ela sente cheiro? Ela ouve vozes? Ouvir voz, sente cheiro e sente dores. Ânsia Ânsia de vômito, pode ser, olha aqui, vou repetir, pode ser um discernimento. Então, você sentiu uma dor na coluna, você vai assim, tô orando por você aqui. Você está com algum problema na coluna? Você não diz assim, ó, Deus me revelou. Você tem que ser muito amoroso nessa hora. Você sentiu uma dor na cabeça, você tem algum problema na cabeça? Pode ser a maneira de Deus estar ensinando a você, comunicando a você. Nem sempre isso. Nem sempre. Quer ver uma coisa aqui? Atos 16:16, tinha uma mulher endemoniada seguindo Paulo, seguindo Lucas. Uhum. Estava seguindo eles há dias. Ninguém percebeu. Ninguém percebeu que era um demônio. Aí depois de muitos dias é que Paulo falou, opa, repreendeu o espírito de adivinhação, sai dessa mulher. Então, o discernimento ele é muito inteligente. Então, pode ser uma maneira de Deus comunicar ela. Pode ser. Mas não é uma garantia. É uma das maneiras. É uma das formas de você discernir. Quais são as evidências que o espírito de morte habita na vida de uma pessoa? Existe alguma coisa clara que identifique que ela que tem um espírito de morte habitando ali naquela vida? Todo espírito, no final das contas, é espírito de morte, né? O diabo, ele é assassino. Ele é homicida desde o princípio. Uhum. Ele vem para matar, roubar e destruir. Então, no fim das contas, todo demônio é demônio de morte. Não tem demônio de vida. O único espírito de vida é o Espírito Santo. Né? Ele nos deu, Cristo, ele nos deu vida. Né? Nós recebemos vida em Cristo. Né? Esse meu filho estava morto, reviveu. Então, vamos deixar claro isso aqui. Agora, quando manifesta mesmo o tal do João Caveira, o Exu Caveira, o demônio da morte mesmo, o rei do cemitério, eles se auto-intitulam, né? Não, o sujeito ele manifesta, eu sou aqui. Tem umas categorias deles, né? São bom categorias. O que as pessoas não entendem é que a libertação, ela, assim como tem ali o caso do discernimento, né? O mapeamento espiritual, a dissertação tem um caminho pelo qual a gente primeiro investiga as causas, né? O que está acontecendo, as consequências, a forma como tem a forma de infiltração demoníaca na vida da pessoa para a gente poder tapar aquele buraco e poder começar um tratamento. A gente não começa o tratamento antes de tampar o buraco. Então, quando a gente cuida da vida das pessoas na área da libertação especificamente, a gente precisa ter uma investigação para entender mais ou menos da onde que vem, quando que isso começou, como começou, aonde começou, e entender um contexto da história por trás daquilo ali. Consequência, você falou consequência, causa e remédio. Pronto, você definiu o diagrama da libertação. A pessoa chega dizendo assim, pastor, eu estou com um problema. O problema é a consequência. Agora, quando isso começou? Isso é a causa. No caso aqui, a gente está falando sobre um espírito de morte habita na vida de uma pessoa. Vamos chegar lá. Então, aí tem uns passos de libertação pelos quais a gente segue para saber da onde está vindo, como está vindo. O espírito de morte é a consequência. Espírito de morte. O espírito de morte já está lá. Já está lá, Qual é a consequência? Tem um demônio de morte lá. Ele está perguntando quais são as evidências. Tá bom? A gente vai ter um curso aqui de 16 a 18 de outubro em Curitiba esse ano. Presencial. Você se inscreve lá, www.institutoexodus.com. Esse é um dos assuntos que são mais batidos, né? E que a gente tem que aprofundar no curso presencial. Vai ser um curso de libertação, guerra espiritual e cura da alma. De 16 a 18 de outubro, agora de 2025, aqui em Curitiba. Inscrições unicamente pelo www.institutoexodus.com, www.institutoexodus.com, inscrições, e lá também estão os nossos livros. Eu vou responder aqui. Evidência de espírito de morte. Desejo de morrer.
desejo de tirar a própria vida, desejo de desistir, depressão sem diagnóstico médico claro, sem tratamento químico. A depressão é química. A depressão, você vai no médico, o médico te dá um remedinho, ali associa a uma perda de neurotransmissor, ele te dá um remédio e você fica bonzinho. Bonzinho. A depressão pode ser ligada à emoção. Você vai no pastor, você vai no psicólogo, no terapeuta. Hoje tem muitos terapeutas cristãos e te ajudam a vencer o desejo de desistir, o desejo de morte, o desejo de suicídio, de não sei nem se posso usar essa palavra aqui, né? De tirar a própria vida, dar cabo da própria vida. Isso é uma evidência do espírito de morte. Agora, o desejo também de tirar a vida. Você quer ver uma evidência do espírito de morte? Tudo na vida da pessoa morre. Tudo. Tudo. Os namoros não deu certo, os noivados não deu certo, o casamento não dá certo, a empresa não dá certo. Tudo na vida dela vai o quê? Vai falindo. Vai falindo. Então, vai sendo abortado, né? E aí, o espírito de morte, ele se aproveita das rebeliões, ele se aproveita do sangue inocente, ele se aproveita dos trabalhos com sangue, manda matar, manda derramar sangue, manda fazer corte no corpo, aborto, as tentativas mesmo de automutilação. É aí que entra o espírito de morte. Pastor, aqui mantendo o mesmo gancho, eu diria, né? Quando você está expulsando um demônio, especialmente um demônio de espírito de morte, ele te identifica e te conhece. Isso é algo bom ou isso é algo ruim? Existe alguma forma de a gente identificar se ele está tentando algo contra a nossa vida? Bom, em primeiro lugar, o diabo sempre vai tentar algo contra a nossa vida. Ele não vai descansar. Nunca vai descansar. Incansável, né? O pessoal fala aí, fica muito preocupado com a retaliação. Fique preocupado em manter a santidade. A santidade, ela vai afastar de você as tentativas do inimigo de querer te tocar. Agora, a gente tem ensinado aqui, existem 4 formas de ataque espiritual: tentação, opressão, oposição e possessão. Isso aí tá claro. Eu fiz uma live, nós fizemos uma live outro dia que nós tratamos desse assunto. Fizemos um podcast aqui Foi que tratou desse assunto aqui. Agora, o diabo foi lá e falou meu nome, azar dele. A gente tem fama espiritual, né? O mundo espiritual, por exemplo, conhecia Paulo, conhecia Jesus. O demônio manifesta e pergunta assim para Jesus: o que temos nós contigo, filho do Altíssimo? Vieste nos atormentar antes do tempo? Quer dizer, o espírito imundo já conhecia Jesus, sabia quem ele era, tentou matar Jesus. Em Atos 19, os 7 filhos do sacerdote Serva vão expulsar demônio, o demônio manifesta, fala assim: conheço Jesus, sei quem Paulo é. As pessoas não entendem isso, o mundo espiritual conhece a gente. A gente tem fama espiritual, isso não é bom nem ruim. Agora, é bom no seguinte sentido: olha, você deve andar na linha. Você deve andar longe do pecado. É verdade. Agora, isso vai te ajudar em quê? Em nada. O que te ajuda na hora de expulsar demônio é você ter uma vida no altar, fé no Senhor Jesus, usar o nome de Jesus, ter o Espírito Santo dentro de você, ser lavado pelo sangue da cruz e usar a verdade, que é a palavra de Deus. Pronto, isso é ferramenta de vitória. Amém. Pastor, o que é mais importante a gente saber no contexto da libertação, batalha espiritual e guerra espiritual? Para pessoas que são meros cristãos e que ainda não têm o conhecimento nessa área, qual é o primeiro ponto ou uma chave importante que você considera importante saber? Olha que pergunta intrigante, né? Quem é mero cristão? A pessoa não entendeu o que é ser cristão. Começa por aí. A cura da alma, a libertação e a guerra espiritual é algo que foi distribuído por Deus para todo mundo. Só que as pessoas simplesmente não tomam posse disso. Ele acha que tem que ter alguém especial para lutar com isso. É alguém... Eu sei que eu tenho uma vocação. Eu sei que eu tenho uma vocação para isso. Mas foi muito mais uma questão de fé na minha vida. Eu simplesmente criei. Eu comecei a expulsar demônio porque eu acreditei. Eu li a Bíblia e falei, eu vou expulsar em nome de Jesus. Foi assim que aconteceu comigo. O que é mais importante, eu já citei aqui. Fé no Senhor Jesus. Meu nome, expulsarão demônios. É saber que usar o nome
é usar a autoridade do nome de Jesus. Eu tenho um livro sobre isso, é um best-seller aqui, Autoridade sobre as Trevas. Eu gasto aqui quase 500 páginas para mostrar para o crente que ele não é um mero crente, ele é um É um cristão. cristão. E basta isso para você usar como ferramenta o nome de Jesus. Não existe ser meio crente, né? A pessoa Existe. não existe estar em cima do muro, né? Esse é o contexto importante. As pessoas, elas têm uma ideologia, né? Eu diria, as pessoas, elas imaginam, ah, não, eu sou um meio crente, porque eu vou na igreja, mas eu também gosto de sair para curtir com os meus amigos, ir na balada, beber, fumar. E no final de semana gosta de ir para a igreja. Então, hoje em dia, nós mesmos estávamos, eu com a minha família, estávamos em um churrasco de umas amiguinhas da minha filha na escola. E no meio do contexto a gente estava conversando, depois acabei descobrindo que todo mundo ali que estava no churrasco ou era crente, ou é filho de crente, ou já esteve ou cresceu na igreja, e todos ali que estavam naquele contexto, claro, não era um contexto de igreja nem nada disso, mas a gente acabou conversando a respeito daquilo, entendendo que na verdade todo mundo já conhece, ou já vem de um histórico, ou já ouviu falar, ou cresceu na igreja, né, como eu falei. Então, as pessoas sabem, as pessoas conhecem, né? Mas aí tem um detalhe aí. Existe algo chamado superficialidade. E existe outra questão que é a religiosidade. O fato da pessoa conhecer não significa ela ter. Então, tem muita gente que você conhece de ouvir falar. Por exemplo, Jó conhecia Deus de ouvir falar. Foi aquele, entre aspas, perrengue que ele passou que faz ele enxergar Deus de perto. Agora meus olhos te veem. Quer dizer, ele ouvia Deus de longe. Agora ele se aproximou a ponto de enxergar. Quando a gente fala sobre a maioria na igreja, na verdade, existe poder de Deus distribuído, derramado sobre todo aquele que crê. Olha, eis que vos dou autoridade. Por quê? Porque Jesus conquistou a autoridade. É-me dado toda a autoridade no céu e na terra. Então tem muito mais a ver com a gente buscar tudo aquilo que você faz bem feito, você faz bem feito porque você estuda, porque você dedica tempo, porque você trabalha, porque você tem habilidade, porque você tem compromisso. Tem a ver com compromisso. Hoje as pessoas têm mais compromisso. Se você pegar Lucas 17, leia um texto, Jesus está falando do final dos tempos. Sabe o que vai acontecer no final dos tempos? Algo chamado insensibilidade espiritual. As pessoas casam-se, dão-se em casamento, compram, vendem, plantam, edificam. Mas eles não percebem que Jesus está vindo. Existe uma insensibilidade espiritual. Então, a pergunta é muito intrigante. Por quê? Porque parece que Deus separou uma porção, pequenas pessoas, poucas pessoas, para fazer aquilo que ele mandou todo mundo fazer. É isso. Pastor, para a gente poder finalizar aqui com chave de ouro, antes de eu falar fazer a última pergunta aqui, não se esqueça, os nossos livros estão lá à disposição no www.institutoexo.com. Venha aqui em outubro, estaremos aqui esperando por vocês em Curitiba. De 16 a 18 de outubro, gente, vai ter uma imersão em libertação, guerra espiritual e cura da alma. Então nós vamos pegar essas ferramentas, quinta, sexta e sábado, o dia inteiro, quinta, sexta e sábado, vamos fazer um mergulho mesmo. Essas pessoas que têm pedido ajuda, que têm pedido socorro, é para todo mundo, qualquer cristão, em qualquer tempo da sua caminhada. Eu sou um novo convertido, eu já sou mais maduro na fé, eu sou leigo, ou sou um pastor, sou um obreiro, não importa se você que é pai, é mãe, é filho, você quer aprofundar nisso, 16, 17, 18 de outubro, aqui em Curitiba, nós vamos fazer um seminário aqui num hotel, a gente vai fechar o hotel, entendeu? Então você quer se inscrever, entra no www.institutoexodus.com, as inscrições estão abertas. Eu sempre digo que são limitadas. As vagas são limitadas, então se inscreva agora. Tá bom, gente? A gente está abrindo agora as inscrições, então aproveite agora para você aprender mais e para você vencer. É isso. Última pergunta. Para a gente finalizar aqui com chave de ouro, então. Pastor, como ser um conselheiro de libertação na vida das pessoas? Meu primeiro contato com isso, eu vi uma menina na igreja vomitando sangue. Depois disso, eu fiquei um pouco assustado. No meu lugar é você não ter medo, né? Vamos lá. Para quem que você pede conselho? Para quem é maduro. Você vai pedir conselho para criança?
É. Você pede conselho pro teu filhinho, aí filhinho, por favor. Pra Você não quem tem pede conselho experiência, pra quem tem experiência no assunto, né? imaturo. Você pede É. conselho para quem você vai se aconselhar, você quer um tratamento. Você procura o melhor médico da cidade. Uhum. Principalmente se você tem um problema e é grave. Então, o próprio Espírito Santo, ele é chamado de conselheiro. Já sabia disso? O Espírito Santo é assim que Ele- o João, né, o Evangelho de João chama o Espírito Santo, o Espírito da verdade, né? Ele nos faz caminhar na verdade. Como ser um conselheiro? Número um, buscando sabedoria que vem do alto, né? Tem uma sabedoria, Tiago disse, que vem do alto, vem de Deus, do Pai que formou os luminares, Pai das luzes, né? Então, primeira coisa, para ser um conselheiro, conheça a Bíblia. Você não vai conseguir ser um libertador eficaz se você não conhecer a Escritura, porque o diabo vai mentir o tempo todo, você tem que conhecer a verdade. Em segundo lugar, você viu uma pessoa manifestando, foi isso que ela contou, e ela ficou com medo. Você não precisa ter medo do diabo, você precisa ter medo do império das trevas. Você está de um lado vencedor. O diabo ele não pode ficar tocando na gente, ele não pode ficar é, é, entrando na vida da gente e causando desgraça na vida da gente porque ele quer. Então, vive em santidade, vive em pureza, tem os pecados sempre confessados. E o medo é algo que você perde quando você tem segurança de andar com Deus. Então, a partir do momento que você vence uma, duas, três, quatro, chama-se patente espiritual, né? Uhum. Davi venceu o urso, venceu o leão, falou, vou derrubar esse gigante filisteu, depois ele está vencendo os 10 milhares. É assim que a gente se torna conselheiro. De Com pouco a pouco. sabedoria. Hã? E de pouco a pouco. É isso aí. Pegando experiência, vai conhecendo e trabalhando no ministério, na área que você gosta, na área que Deus te chamou para trabalhar. Tá bom? Tá bom? Gente, Pessoal, se você ficou até aqui, É. deixa seu like. Se inscreve no canal, ativa o sininho para você receber as notificações. Quando você ativa o sininho, toda vez que a gente publica um vídeo aqui, você será notificado. Então, se inscreva no canal, ativa o sininho e fique por dentro de tudo que está rolando aqui. A gente tenta trazer sempre um conteúdo diferente. Então, comenta aqui embaixo para a gente saber sugestões, as suas dúvidas, aquilo que você quer saber. Faça pergunta. Essa pergunta, a gente quer responder vocês e é bom que ajuda a gente a criar mais conteúdos e conteúdos melhores. Pessoal, os livros estão à disposição no www.institutoexo.com. Lá também tem o curso presencial de outubro. Não fique de fora, as vagas são limitadas. E além disso, a gente também tem o nosso curso online lá na plataforma cursos.pastorlow.com. E venha fazer parte para você poder se aprofundar muito mais na área de libertação. Gente, fica com Deus. Até a próxima, hein? Pessoal, fique na paz, Deus abençoe. Até a próxima. Tchau, tchau.